Não é assim, olhar de forma assistencial. Eu tenho que olhar, eu imaginando que aquela pessoa, vendo a inteligência que ela tem, vendo o brilho que ela tem dentro e ajudando aquele brilho, sendo parceiro daquele brilho da pessoa. Vai dar tanto trabalho quanto isso. Mas como nós trabalhamos em rede, muitos fazem isso e isso se espalha. Então, no Jardim Castelo começou assim. Então, 1 a 1. Então, num certo momento, nós tivemos um círculo de pessoas. Aí nós sentamos todos e aplicamos o método coletivo. O método coletivo é assim: cada um se levanta, se apresenta e diz. Aí tem 2 perguntas que ele responde, né? Quais foram as melhores experiências que você teve nessa comunidade? Pergunta 1. Pergunta 2. O que nós podemos fazer? Qual é a sua sugestão para que essas boas experiências se ampliem? Naturalmente, nós não vamos perguntar para quem já não tem confiança, né? Nós perguntamos para os amigos, que já são amigos. É uma rede de amigos, parceiros, voluntários. Nós sentamos em roda e perguntamos isso para eles. Aí, esse dia eu estava lá. É muito emocionante. As pessoas nunca tinham falado em público. Elas se levantam e fazem discursos apaixonados. Elas se apresentam emocionadas e apaixonadamente elas falam, assim, né? Elas falam qualquer coisa, assim, aquilo muito mais amplo do que as 2 perguntas, né? Aí, quando essas perguntas se estruturam, nós criamos grupos de 3, 4 pessoas que vão responder uns para os outros as perguntas, uns para os outros. Por quê? Porque a audição é muito importante e nós precisamos gerar parcerias micro. Então, pequenos grupos, a pessoa diz para o outro a sua própria visão e o outro ouve. Aquelas 4 pessoas têm um relator, ou seja, pelo menos o relator tem que ouvir todos e ser capaz de dizer, né? Aquele relator vem para a assembleia e fala para a assembleia. Quando ele fala, tem uma química ou uma física, tem uma eletricidade que surge ali, porque a pessoa ouve do outro o que ela mesma gostaria de dizer. Todos se sentem representados e isso produz uma energia de grupo. O grupo sente uma parceria. No sentido sutil, o que vai acontecer? Como nós nos encontramos e ouvimos os segredos uns dos outros, nós desenvolvemos um vínculo positivo com o outro. Pode ser que a gente nunca tenha conversado na comunidade com o outro, mas agora, como a gente ouviu os sonhos dele, a gente ouviu coisas elevadas dele. Quando nós encontrarmos ele, o nosso olhar, a inteligência do olhar já mudou. Eu tenho uma inteligência positiva com ele. Entende? E assim seguem as coisas. Aí surge um sonho daquela comunidade. O poder público não consegue entrar ainda. Não consegue entrar. Mas toda comunidade que tem um sonho, ela dialoga mais facilmente com o poder público, que aliás quer realizar os sonhos da comunidade. Tudo que o poder público precisa é de gente que tenha articulação, capacidade de ação e aspire essa conexão. Então foi o que aconteceu conosco. Só que a gente teve um evento extraordinário naquela comunidade. Foi assim: todas as ações de expulsão, a ação de expulsão tinha sido julgada em todas as instâncias e eles iam sair de lá. Só que eles já eram uma comunidade agora organizada, que sabia como fazer as coisas, né? E surgiu essa tensão. Nós vamos queimar pneu, vamos obstruir as vias públicas, vamos invadir a prefeitura, vamos fazer alguma coisa agressiva. Ou o que nós vamos fazer? Aí nós optamos por fazer o mesmo método, ou seja, desenvolver parcerias. Então a gente foi conversar com muitas diferentes pessoas, pedindo a simpatia deles para ficar na área, para resolver a questão, né? Então nós já tínhamos uma decisão judicial, a área já estava indo o ofício para a Força Pública para, antes do Natal, retirá-los. E aí o que aconteceu? Essa rede de amizades chegou a Brasília. Então, de Brasília, o Ministério das Cidades fez contato conosco, veio verbas, a área foi adquirida, né? Aí veio convênio com a Caixa Federal, e nós estamos agora no processo de ligação de luz para todas as casas, reconstrução das casas que são necessárias, já surgiu todas as verbas para isso, e também tratamento de esgoto na área, ou seja, todos eles foram reconectados como cidadãos, eles não foram expulsos de uma área, eles foram acolhidos, e esse espírito coletivo, essa capacidade de pensar de modo pacífico, positivo, ele deu frutos maravilhosos. Nesse momento a comunidade está em treinamento, vários líderes da comunidade estão em treinamento
para serem professores da escola que eles mesmos vão gerir ali dentro. Nós não sabemos ainda de onde que vai vir o recurso, mas nós já temos a área prometida para a escola, nós estamos construindo juntos, sonhando juntos isso. Esse é um processo que múltiplas vezes nós sentamos em roda e sonhamos de novo. Agora, o que vamos sonhar para adiante? É natural que dentro de uma comunidade muitas pessoas se oponham e achem que aquilo está errado, que aquilo não faz sentido, e que isso seria muito bom se pudesse ser explorado por vários candidatos para várias eleições. Então nós tivemos essas tensões também. Surgem tensões dentro das associações comunitárias, porque eles também têm candidatos para suas próprias gestões ali dentro. Mas nós conseguimos sobreviver a isso tudo e manter essa representatividade, esse diálogo com todas as facções que surgiram, né? E nós não investimos nada, nós só ajudamos a comunidade a se organizar. Então a comunidade agora tem sonhos, ela é capaz de se mover ativamente para resolver esses seus sonhos, e aí os recursos aparecem, né? Para mim, pessoalmente, foi uma grande descoberta de como o poder público também está disponível para resolver as questões, né? Assim, então esse é um método de nós povoarmos o mundo interno das pessoas com a possibilidade de soluções e ajudarmos elas a criar outras visões que não são da mente, são visões que brotam no olho, são visões afetivas da relação com as outras pessoas. Quando isso se dá, as coisas simplesmente se transformam. Então eu diria assim, a base da ação social é dar nascimento. É claro que nós podemos usar as redes sociais para isso. As redes de comunicação estão fazendo isso. Agora, existe a comunicação, mas tem um ponto muito importante na comunicação. A comunicação não é apenas dizer, oi, você está aí? Sim, estou aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí, você viu isso? Eu vi isso. Essa é uma comunicação muito pobre. Para nós termos uma comunicação que brilhe, nós precisamos de um sonho. Esse sonho, ele começa com essa sensação de que nós queremos a felicidade, queremos nos afastar do sofrimento, que as coisas são possíveis. Uma das dificuldades desse tempo globalizado, desse tempo de gigantismo, é nós pensarmos que nós não temos poder sobre as coisas, mas nós temos poder. E agora, aparentemente, nós estamos vendo isso, né? A sociedade, quando começa a dialogar, ela gera aspirações, e ela vai para a rua e começa a trazer problemas para governos. É espantoso isso. Eu acho que nós estamos nesse tempo. Só que esses cidadãos, vocês observem, eles não são nem limitados por nações. Essa cidadania, ela é muito ampla. Quando no próprio Jardim do Castelo nós estávamos trabalhando e apoiando a Casa da Sopa, que foi uma das lideranças importantes dentro do Jardim do Castelo, a primeira panela grande da Casa da Sopa foi uma doação que veio do Egito, vocês acreditem? Pela internet. Assim, por quê? Nós já estamos dentro desse ambiente, alguém viu. Eu não tenho ainda uma noção de quem era essa pessoa, mas essa pessoa fez as doações. A Casa da Sopa, que tem esse objetivo de produzir alimento, ela foi iniciada pela liderança de uma papeleira, que aliás não tinha nada. Ela tinha a experiência de ter que comer sopa nas casas de caridade espírita. Aí um dia ela viu uma criança com fome chegando na casa dela e ela não tinha o que dar. Aí ela pensou, eu vou fazer como os espíritas fazem. Eu vou construir também um meio. Aí ela começou a pedir em volta alguma coisa. Aí ela fez essa sopa e começou a distribuir para as crianças. Só que aí, quando as crianças descobriram, começaram a vir em quantidade. Nós tivemos que usar esse método várias vezes. Aí veio também a Secretaria da Saúde do município de Viamão, né? Aqui está o querido representante da Prefeitura de Viamão, aqui, o Serginho, vereador da cidade. E aí veio a Secretaria da Saúde. Aí diz, vocês não têm condições, vocês não podem fazer essa sopa. Vocês imaginem, era uma terra nua numa encosta, e um galpão
assim, completamente precário. E eles estavam cozinhando com lenha, uma coisa aberta, assim, né? Aí a Dionísia veio conversar comigo. Eu digo, olha, quando eles vierem de novo, tu diz para eles, pede ajuda para eles. Em vez de pensar que tu vai ter que te organizar, tu pede ajuda para eles para organizar. Ou seja, nós fazemos o que a gente pode. Aí a fiscalização da prefeitura ficou constrangida, assim, né? Porque, na verdade, nós estamos ali, a gente precisa daquilo, né? Aí eles viraram parceiros nossos. E assim as alianças vieram, paulatinamente. As alianças todas. Também, naturalmente, tem as alianças com poderes superiores, que a gente não consegue delimitar bem, não é por nomes, né? Nem por tradições religiosas, mas aquilo tem sido maravilhoso. Então, tem alguns momentos que a gente pensa, bom, essa semana não sai a sopa. Dionísia várias vezes viu isso, essa semana não vai sair a sopa. Mas aí encosta uma caminhonetezinha e vem alguém, destinou aquilo. Então, mesmo as pessoas não sabendo, é como se há uma providência divina, vamos dizer assim, e as coisas acontecem. Então, hoje a gente aprendeu a confiar nisso. A gente relaxa, rezar tem um efeito prático, né? Concreto, assim. Então, essas são alianças em rede com poderes superiores que a gente não consegue delimitar bem assim, né? Eles nunca prometem mesmo, mas eles cumprem, né? Assim, então não falta. A gente se sente agente de alguma coisa positiva. Então nós somos merecedores. Aí as coisas acontecem assim. Agora, isso o que produz? Produz um brilho no olho. Esse é o ponto. Essa é uma ação que nos alegra. Eu acho que os funcionários públicos, o poder público, se trabalhar dentro dessa noção, eles vão ficar felizes. Eles não vão pensar, bom, agora é fim de semana, não trabalham. Não, eles trabalham também fim de semana. Então eu lembro, no Instituto de Física, nós trabalhávamos fim de semana. Era assim, trabalhávamos fim de semana, feriado, férias, direto. Porque a gente tinha um brilho no olho, era uma alegria para nós fazer aquilo. Esse brilho no olho, ele vai transformar o mundo. Agora, minha sugestão é que quando nós pensarmos Porto Alegre, que a gente pense tomando por base alguma coisa, não apenas um pensamento caótico que nos vem à mente. A gente pensa assim, é possível nós sermos mais felizes e trazermos mais felicidade para os outros. Essa é a base, é o que nós precisamos. Quando nós trabalhamos pelo outro, observe o que acontece com o nosso olhar. Nosso olhar brilha. Vocês vejam as meninas, eu gosto de observar isso, assim, né? As meninas, as adolescentes mimosas, mimadas, elas vão terminar mães extremadas. Como é que essa mudança acontece? Como é que é possível isso? Aí, quando nasce o bebê, a gente pensa, nasceu o bebê. Não, nasceu a mãe também. Talvez aquela adolescente deixe de ser adolescente nesse momento. Ela se torna uma mãe. Uma mãe é diferente, porque o adolescente é cuidado. A mãe é cuidadora. Aí tem a avó por perto, assim, né? Com a esperança de que talvez ela possa se apropriar daquela criança. Assim. Então ela vai dizer, não, você fique tranquila, eu já tenho experiência, eu cuido, pode deixar. Aí a mamãe dá uma olhada assim, né? Por quê? Porque é muito bom cuidar, né? Algumas avós ganham, né? Elas terminam cuidando, assim, né? O que é muito bom também. As mães precisam das avós. Mas é importante entender esse processo extraordinário onde alguém que é cuidado, repentinamente vira cuidador. Então aquela futura mamãe que precisava dormir muitas horas, agora ela dorme muito menos horas, um sono entrecortado, e tem um mestre espiritual implacável, que é aquele bebê. Aquele bebê é assim, a pessoa, ele chora, nós temos que abandonar todos os impulsos internos de fazer isso ou fazer aquilo, e docilmente dizer, sim, meu senhor, o que você precisa? Nós estamos em treinamento ali, é melhor que a gente entenda isso o mais rápido possível, né? As coisas fluem melhor, quando a gente entende quem é que a gente deve obedecer, você entende? Assim. Então aquela mãe, ela desenvolve isso, mas pergunte para ela se ela quer se livrar daquela prisão. Ela não quer se livrar disso. Por quê? Porque ela, enquanto faz isso, o olho dela brilha, ela fica feliz em poder cuidar daquela criança, e aquela criança, só o olhar dela, a felicidade dela paga o esforço dos pais. É isso. Isso é a base do ser humano. É isso a base do ser humano. A base do ser humano não é a economia. A economia ela tem que ser gerida
pelas famílias, pelo interesse humano. Aí está bem, a economia vem próxima à contabilidade, assim, não é muito mais do que isso, né? Claro que nós precisamos ter visão econômica, precisamos de planejar, mas nós precisamos entender que o aspecto humano das nossas vidas não deve ser atrelado ao aspecto econômico, e sim o contrário. Se nós perdermos essa visão, nós vamos gerar graves problemas. Por quê? Porque as razões de Estado associadas à economia, elas produzem isso que nós estamos vendo agora.